Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 207. Hoje, continuamos meditando o profeta Ezequiel, porém, capítulos 11, 12, 13 e 14. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, profeta Ezequiel, profeta que estava no exílio da Babilônia. No dia de hoje, capítulos de 11 a 14. Esse capítulo 11, quando eu meditava, eu lia, eu percebia assim, uma parte mais negativa, de sofrimento, de pecado, e uma parte mais positiva que dizia de uma nova aliança de Deus. Como nós podemos imaginar, o nosso foco deve estar na página ou na parte mais positiva. E aí eu grifei tudo de amarelo, daqui a pouco o padre mostra para vocês. Então esse capítulo 11 nós vamos dividir aqui em duas partes. A primeira delas continua falando dos castigos, do sofrimento, do pecado, daquilo que o povo fez que desagradou a Deus, dizendo que eles iriam perecer à espada, que iriam sofrer. Aqui existe uma profecia, existe um ensinamento de Deus contra os homens maus de Jerusalém. Então são citados até alguns nomes: Jezonias, filho de Azur, Feutias, filho de Benaias, príncipe do povo, pessoas que deveriam dar sinais da presença de Deus, de justiça, mas eram totalmente corrompidos, que estavam totalmente contra aquilo que Deus tinha pedido para o povo. Então essa primeira parte aqui do capítulo 11 nós vamos ver que haviam homens maus e essas pessoas que eram líderes do povo deveriam ser exemplo e eram exemplo daquilo que não se deveria fazer. E aí a segunda parte do capítulo 11, quem quiser acompanhar com mais detalhes, no capítulo 11, dos versículos 14 até o versículo 21, nós temos aqui uma parte mais positiva. E aí o padre mostra, tinha prometido agora há pouco, então eu grifei aqui uma parte, gostaria de ler tudo a partir do versículo 14, então se você tem a Bíblia, aqui a parte positiva nós poderíamos chamar de nova aliança. Deus não abandonaria o povo diante do sofrimento, Deus não abandonaria o povo diante do império da Babilônia. Deus realizaria uma nova aliança. Aqui não diz em Jesus, mas Deus dizendo que estaria junto com seu povo, estaria para sempre. Aqueles que quiserem podem ler também os versículos de 14 a 16, de 14 a 17, mas vou focar com vocês do 18 ao 21, porque aqui é uma das partes mais bonitas de todo o profeta Ezequiel. Porque senão nós pensamos assim, Ezequiel tem uma passagem ali interessante, onde ele come o rolo da lei, que era doce, depois se torna amargo no estômago, e ele deveria pregar a palavra, pregar aquele rolo da lei. Ali é algo muito interessante, muito tocante no começo, mas depois parece que é sofrimento, é destruição, ele anunciando aquilo que o povo iria passar de dor, de provações. Mas tem essa parte aqui que ela é muito bonita, uma parte muito positiva que também deve ser recordada aí por cada um de nós quando nós meditarmos no futuro sobre Ezequiel. Deus, ele promete uma nova aliança. Deus, ele promete que continuaria unido com o seu povo. Versículos 18 e seguintes, diz assim: chegando aí, removerão dela todos os objetos detestáveis. Vamos um pouquinho antes, versículo 17. Dirás, portanto, Deus dizendo a Ezequiel para falar para o povo. Dirás, portanto, eis o que diz o Senhor Javé a eles: eu vos ajuntarei de entre os povos, reunir-vos-ei das terras nas quais fostes espalhados e vos darei a terra de Israel. Eu irei reuni-los de todos os lugares que vocês tinham se dispersados e vocês voltarão à terra de Israel. Veja, uma mensagem aqui muito positiva.
Chegando aí, a Israel, chegando aí, removerão dela todos os objetos detestáveis do culto pagão e todas as abominações. Quando vocês voltarem para Jerusalém, para Israel, vão remover todos os objetos detestáveis e abominações. Diz até mais, os objetos detestáveis do culto pagão e todas as abominações. Eu lhes darei, versículo 19, aqui é uma das partes mais bonitas, quando a gente lembra de Ezequiel, para mim sempre vem na minha mente. Primeiro, Ezequiel 2, a passagem do rolo. Depois, Ezequiel capítulo 11, do coração novo. Então aqui tem que circular, aqui pode fazer estrela, aqui cada um vai ver como quiser. Ou faça 5 estrelas, ou faça um círculo, ou vocês vão grifar com uma cor diferente. Ezequiel 19 a Ezequiel 23 tem que ser conhecido por todos nós. Aqui nós estamos diante de uma pérola, nós estamos diante de uma obra de arte, algo muito precioso. Deus dizendo para Ezequiel e para nós também nos dias de hoje. O texto diz assim: eu lhes darei um só coração, porém no seu íntimo um espírito novo. Removerei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, a fim de que andem de acordo com os meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quanto àqueles cujo coração se entrega a um culto detestável e a abominações, farei cair sobre as suas cabeças o seu pecado. Oráculo do Senhor. Eu vos darei um coração novo, um coração de carne. Que texto belíssimo. Aqui, grife, circule. Aqui nós estamos diante de uma das passagens, não só do livro de Ezequiel, mas uma das passagens mais bonitas, mais tocantes de todo o Antigo Testamento. Se nós quisermos ainda criar uma terceira parte no capítulo 11 de Ezequiel, nós podemos falar da visão que Ezequiel teve, agora não falando do templo, não falando de dentro de Israel, mas falando aos exilados. Então aqui ele foi levado. Eu tenho essa dúvida, gostaria de aprofundar mais para falar com mais clareza. Se quando ele é levado ao templo, depois vocês pesquisem e digam para o padre nos comentários. Quando o texto diz que ele foi levado ao templo, átrio do templo, entrada do templo, depois ele foi levado de novo ao exílio, se isso daqui é só uma explicação, é uma visão espiritual e através apenas da imaginação, ou se isso aconteceu fisicamente mesmo. Confesso a vocês com muita humildade que eu fiquei com essa dúvida. Se esses deslocamentos que acontecem em Ezequiel, se são físicos ou se são apenas uma força de expressão. E aí eu tentei encontrar a resposta meio superficial, apesar de ser uma nota muito boa, mas meio superficial da Bíblia de Jerusalém, que é a nota aqui do capítulo 11, a nota de letra A. Diz assim: os versículos de 24 a 25 correspondem o capítulo 8, 3. O profeta que fora deportado para Jerusalém, a fim de ali ter as visões dos capítulos 8 e 11, é reconduzido pelo Espírito ao seu local de exílio. Então ele foi levado para dos capítulos 8 a 11, ele foi levado a Jerusalém, e aí depois, a partir do capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, ele é reconduzido novamente ao exílio. Eu imagino que isso daqui está falando de forma física, que ele foi levado mesmo para ver, para sentir aquilo que o povo estava passando, aquilo que era a realidade nesses locais. Mas depois vocês pesquisem, fiquem à vontade, isso daqui não é uma pegadinha, porque eu mesmo fiquei em dúvida se esses deslocamentos que Ezequiel tem durante o livro, isso daqui é apenas uma figura de linguagem, apenas algo espiritual ou se é físico, tá? Então, se eu soubesse, eu diria para vocês, eu imagino que seja físico, mas aguardo aí. Nós já temos 207 dias aí de caminho, então nós somos uma família espiritual onde nós vamos crescendo e aprendendo juntos. Então, se alguém tiver uma resposta para isso, vocês podem dizer para o padre. Capítulo 12, padre vai ser breve, capítulo 18 a 12, aqui no começo eu coloquei que era para ler. Aqui nós temos uma figura de linguagem aqui, Deus dizendo para Ezequiel, para ele se comportar como se fosse alguém indo para o exílio. A palavra
de Javé me foi dirigida nesses termos: ó filho do homem, tu habitas no meio de uma casa de rebeldes, que tem olhos para ver, mas não veem, tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, com efeito são uma casa de rebeldes. Pois bem, tu filho do homem, arruma tua bagagem de exilado, e em pleno dia, sob os seus olhares, parte para o exílio, parte sob os seus olhares, de um lugar para outro, dizendo assim para ele: olha, coloca uma mochila, você prepara como se fosse um exilado e anda de um lugar para o outro. Então Deus vai dando algumas instruções, alguns pedidos para Ezequiel. As pessoas vão achar que ele é maluco, que ele é doido, mas aquilo está mostrando, antecipando aquilo que o povo iria viver, aquilo que o povo iria passar. Eu gravei aqui, coloquei como se fosse uma introdução, o pedido de Deus. Então, primeiro você tem o pedido, depois tem a execução. Pedido de 1 a 7, execução, pedido de 1 a 6, depois a execução no capítulo 7, e aí depois uma explicação de tudo isso. Aqui não é capítulo, é versículo. No capítulo 12, dos versículos de 1 a 6, nós temos o pedido de Deus. No versículo 7, nós temos a execução de Ezequiel. E aí, a partir do versículo 8, nós temos uma explicação do que Deus queria realizar com aquilo. Nós temos aqui um presságio, Deus avisando com antecedência que aquele cativeiro, aquele exílio, seria vivido pelo povo e aconteceria na Babilônia devido à infidelidade do povo. E ali no capítulo 12 ainda tem uma parte que diz assim: o povo teria dificuldade para comer, o alimento seria privado, o povo teria dificuldade para beber, até a água seria racionada. Nós temos aqui então momentos aqui de muita dor, e aí em geral tudo isso simboliza o que nós vamos encontrar ali mais para o final, ali pelo versículo 20 mais ou menos do capítulo 12, que mostra a devassidão que seria Israel. Em geral, são capítulos duros, mensagens assim muito diretas que dizem do sofrimento do povo. Sofrimento não porque Deus ele era injusto, mas sofrimento porque o povo tinha procurado aquilo através da infidelidade. E aí, finalzinho do capítulo 12, nós vamos dizer assim, nós vamos encontrar assim que em Israel haviam falsos profetas que diziam que o povo não iria sofrer, e principalmente que essa profecia de Ezequiel, ou até se houvesse sofrimento, que essa profecia de Ezequiel, ela seria para o futuro, ela seria com um momento muito distante, que isso poderia acontecer, mas era muito para o futuro. E aí, através de Ezequiel, Deus diz assim: não, será recentemente, será em breve, o povo irá sofrer, e esse sofrimento virá em breve. Isso daqui é o que nós encontramos no final do capítulo 12. E aí, capítulo 13, se fosse para resumir aqui em 2 minutos, eu diria assim: no capítulo 13, nós encontramos Deus, ele profetizando, através de Ezequiel, Deus ele dizendo que existiam falsos profetas que não estavam de acordo com aquilo que Deus desejava, que eles não representavam Deus. E aí muitos vão pensar assim: falsos profetas, homens que anunciavam a mentira. E aí interessante, esse capítulo 13 diz, na primeira parte, que eram homens falsos profetas, e depois mulheres que eram falsos profetas. Os homens diziam assim: olha, vocês terão paz. Aquilo que acontecia também com Ezequiel. Vocês teriam o que acontecia com Jeremias. E aqui, só abrindo um comentário, só abrindo um parênteses, é interessante que Ezequiel e Jeremias viveram mais ou menos no mesmo período. Mas um não cita o outro, parece que um teve contato com o outro. Aqui uma curiosidade: quando a gente chegar no céu, a gente vai perguntar: Ezequiel, Jeremias, vocês são do mesmo período histórico, são profetas aqui dos mais importantes. Um conhecia o outro, um citou o outro, como que era o relacionamento entre vocês? Então, uma pergunta aqui que vai ficar para o futuro, se esses profetas tinham algum contato entre eles. Mas no capítulo 13, como o padre diz, aqui nós temos Deus dizendo que haviam falsos profetas que queriam agradar o povo. Vai haver paz. Mas Deus, ele diz assim, versículo 10, nós podemos encontrar isso. Falsos profetas: haverá paz, vocês não serão castigados. Mas Deus diz, como aconteceu em Jeremias, não haverá paz, não haverá paz, haverá sofrimento, haverá dor. E aí, no encerramento desse capítulo
desse capítulo 13, nós encontramos profetisas, mulheres também, que profetizavam, que anunciavam aquilo que era errado. E aí aquilo que era contra o pensamento verdadeiro de Deus. Diz que eram mulheres de véus, mulheres que na verdade queriam apenas ganhar e ter lucro com a sua profetização. Capítulo 14, o padre vai ser também muito direto, muito breve nesse capítulo 14, eu encontrei aqui 4 assuntos principais. O primeiro deles continua falando contra a idolatria que acontecia principalmente nas montanhas e nos lugares altos, onde se faziam deuses pagãos, deuses imundos, como o próprio Ezequiel disse. Então, capítulo 14, primeiro, fala sobre a idolatria. Depois, aqui nós temos uma temática central que começa a se desenvolver a partir de Ezequiel. O padre já disse no primeiro dia, na introdução do primeiro dia de Ezequiel. Nós temos a retribuição pessoal. Aqui, se um filho peca, se um pai peca, quem vai pagar por isso não é o filho, é o próprio pai. Então a retribuição, ela é pessoal. Cada um vai pagar pelos seus erros. Não tem aqui uma cadeia onde no futuro nós vamos pagar pelos pecados dos nossos antepassados. Isso é uma visão mais antiga do Antigo Testamento, uma visão mais primitiva do Antigo Testamento. Depois do exílio, já mostra que existe uma retribuição pessoal, e Jesus também enfatiza isso. Nós não vamos pagar pelos erros dos outros. Quem pecou para que ele fosse cego? O pai? A mãe? Ele disse ninguém. Aconteceu isso para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, para nós católicos, isso é muito claro. Sei que muita gente aí vai falar que o padre está dizendo que não tem maldição das gerações passadas. Então, novamente, tem passagem da Bíblia que diz, quando os antepassados pecaram, nós vamos ter consequência disso. Isso é uma visão mais primitiva do Antigo Testamento. Ali do exílio para frente, de Ezequiel para frente, também com Jesus, essa visão ela muda. Nós encontramos uma visão que enfatiza a responsabilidade e a retribuição pessoal. O padre disse 4 temas: contra a idolatria, a responsabilidade pessoal e depois o julgamento e a esperança. O povo seria julgado, mas haveria esperança. Havia esperança por quê? Porque Deus não abandonaria o povo. E aí a última parte, nós poderíamos resumi-la com uma palavra: os remanescentes. Uma parte desse povo iria remanescer, iria permanecer, ficaria junto com Deus. Deus, ele é sábio, ele é todo-poderoso. Deus iria restaurar o seu povo através daqueles que permanecessem fiel, através daqueles podemos chamar novamente de resto de Israel. Querido irmão, querida irmã, parabéns pela perseverança. Que Deus te abençoe. Que graça, leia, medite, grife, aprofunde e não desista. Não desista. Estamos caminhando para o final do mês de julho. Daqui a alguns dias, muito em breve, nós vamos colocar o resumo, na verdade a programação, o resumo que vocês podem ter aí de como que é o cronograma. Nós vamos ter o cronograma do próximo mês, o mês de agosto. Então, agosto e setembro ainda Antigo Testamento. E aí depois, se Deus quiser, outubro, só Novo Testamento. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.